Essa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho do capítulo 1 de Daniel, e eu pus o título de Firmeza em meio à adversidade. Firmeza em meio à adversidade. Esse capítulo 1 de Daniel, quem governava, quem era a potência da época, era a Babilônia. E a Babilônia, ela era governada por Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele foi um instrumento de Deus, usado para disciplinar o povo de Israel como juízo por sua desobediência e rebeldia contra o Senhor Jesus. O exílio do povo de Deus na Babilônia foi um período de trevas para Israel. Foi muito complicado e naquele momento histórico a Babilônia se destacava em várias áreas. Era na área do comércio, era na área da arquitetura, da instrução. Tinham excelentes mestres naquela época na Babilônia, mas também era uma nação idólatra. Eles tinham vários deuses e eram rebeldes contra Deus. Daniel devia ter em torno de 15 a 16 anos, um adolescente, quando ele foi levado escravo para a Babilônia. E é sobre esse ser levado escravo para uma terra que não era sua, com pessoas diferentes, com cultura diferente, com comportamentos diferentes, além de ser uma nação pagã e idólatra. O livro de Daniel é uma narração das aflições do povo de Israel naquela terra estranha. No capítulo 1, nós vamos ver que a Babilônia chegava no local e ela arrasava com o local e levava jovens bonitos, saudáveis, da nobreza e realeza para a Babilônia, e lá eles eram treinados para depois eles irem servir o rei da Babilônia. E dentre esses jovens estava Daniel e mais 3 amigos. E esses 4 jovens, eles foram classificados em Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4, como jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e conhecimento, para servir no palácio do rei Nabucodonosor como escravos. Diante desse cenário, eu quero destacar essa noite 3 versículos. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1, e nós vamos ler o versículos 7, 8 e 9. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. E vamos ler esses 3 versículos. Versículo 7 diz: E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, de Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidinego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Vamos orar. Deus amado, aqui entregamos, Senhor, o nosso coração e o nosso entendimento. Fala a nós, Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra, ela venha ressoar em nossos corações e mentes, para que essa noite saiamos entendendo a que Deus tremendo e maravilhoso servimos e a quem rendemos honra, glória e louvores. É no Teu nome que eu te oro e te agradeço. Amém.
Poder sentar, amada igreja. Percebam que após a escolha dos jovens, no versículo 7, seus nomes foram mudados. E o significado de Daniel em hebraico é tremendo. O nome Daniel em hebraico significa Deus é meu juiz. De Ananias significava Jeová tem sido gracioso ou Jeová foi misericordioso. De Misael significava quem é igual a Deus. E de Azarias significava Jeová tem ajudado. Esses nomes eram nomes fortes, porque Israel tinha esse princípio de dar nomes fortes com significados relevantes para seus filhos. Jovens que deram honra ao significado de seus nomes e tiveram resultados extraordinários, vivendo em meio à hostilidade e escravidão em uma terra diferente da sua. Babilônia queria começar mudando os nomes para depois apresentar seus manjares àqueles jovens. Não teria nada de ruim em estabelecer novos valores e costumes, já que estavam em um novo momento agora. Eles tinham sido tirados da sua terra, estavam numa terra diferente da sua. Ninguém estava olhando. Eles não queriam sair da terra natural deles, mas eles foram tirados. Houve a guerra e eles foram levados para Babilônia. Ali, aqueles jovens poderiam dizer, olha, eu queria muito servir a Deus. Mas ele permitiu a guerra, ainda permitiu que Israel vencesse. Então aqui, eu não tenho mais a obrigação de seguir e nem de servir ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu queria abordar 3 pontos chaves dentro de cada versículo essa noite. O versículo 7, eu tirei daí como palavra-chave identidade. No versículo 8, eu tirei como palavra-chave fidelidade. E no versículo 9, eu tirei uma palavra-chave chamada honrar. Então eu queria compartilhar com os amados o versículo 7, como identidade daqueles jovens, que diz o seguinte: e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar. E aqui nós não podemos confundir com o neto posterior de Nabucodonosor, que era Belsazar. Daniel era Beltesazar, Beltesazar. Ananias, o de Sadraque, Misael de Mesaque, e o de Azarias, Abidnego. Era costume da Babilônia colocar novos nomes nos escravos. Eles adoravam vários deuses, e quando chegavam os escravos, e escravos que iriam estar servindo na corte, eles colocavam novos nomes para que a pessoa esquecesse o passado dela, esquecesse de onde ela vinha, esquecesse dos padrões, dos propósitos, da forma que ela vivia, e começasse a se adequar agora ali na Babilônia. Geralmente os nomes eram para honrar os deuses da Babilônia. Na minha pesquisa, alguns autores colocavam que esses nomes dados a ele, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram em relação a deuses que eles tinham, que eles adoravam. Mas outra linha disse que não tinha muito a ver. De qualquer forma, o rei Nabucodonosor, ele tinha o costume de colocar novos nomes. A intenção dele era trocar os propósitos dos escravos que chegassem lá, começando com um novo nome, os quais esses nomes, de certa forma, seriam para adorar e exaltar os deuses da Babilônia, que eram vários. Você sabe quem você é como cristão? Você tem identidade lavada pelo sangue de Cristo, ou é apenas um agente secreto da indiferença? Nós vamos ver essa noite que aqueles jovens mudaram o nome deles, mas eles não mudaram a identidade que eles tinham, que foi o que eles aprenderam na terra natal, foi o que os pais deles ensinaram a eles: servir e adorar a um Deus
o Deus vivo e verdadeiro. Fora os novos nomes, os 4 jovens, eles iriam receber comida da melhor marca, digamos, vindas diretamente da mesa do rei. Todos aqueles jovens eram nobres e da realeza. O rei Nabucodonosor tinha a seguinte visão: ele queria pegar esses jovens que já tinham começado, iniciado uma formação nas suas terras, e lá, ele, além de mudar o nome, ele ia dar das mesmas iguarias. É como se os jovens comessem à mesa com o rei. Então, ele colocou um servo chamado Aspenaz para que cuidasse daqueles jovens escravos e pegasse a mesma comida que o rei estava comendo e levasse para aqueles jovens se nutrirem da mesma comida. Depois disso, a esses jovens seriam dado um treinamento com os melhores professores caldeus da época e iriam ensinar novas línguas, novas culturas, além de, depois de um treinamento de 3 anos, eles já teriam emprego garantido. Era essa a proposta da Babilônia para os jovens que chegavam ali escravos. Durante esse tempo, eles deviam aprender toda a cultura, toda a língua dos caldeus. Além de serem nobres, e por serem nobres, esses jovens iriam aprender e eles se tornariam os responsáveis por propagar a cultura da Babilônia para a sua nação e transformar o restante dos exilados hebreus amantes da cultura dos caldeus. Como eles tinham um título, como eles eram da nobreza, como eles eram da realeza, eles iriam aprender e iriam levar para os outros cativos que não eram da nobreza. E eles iam chegar lá e dizer: olha, gente, é muito legal esse conhecimento aqui, essa nova cultura, essa nova língua, vamos lá, vamos aprender, vamos ficar mesmo por aqui, vamos ceder a essas iguarias, não tem jeito, Deus nos castigou, nós estamos numa terra nova, então vamos nos adequar. Qualquer coisa que fizermos, Nabucodonosor manda nos matar. Então vamos nos acostumar, ficar quietinhos e vamos servir esses deuses pagãos mesmo, porque Deus nos abandonou. Era essa a intenção da filosofia de Nabucodonosor. É nessa hora que muitos jovens, adultos, senhores, senhoras são testados. Quando eles começam a ser provados com situações diferentes do seu habitual, da sua casinha ali, não, eu vou servir aqui a Deus na minha casa, vou orar, vou cantar, mas daí quando eu vou para o supermercado, eu vou para a feira, ou eu vou para algum tipo de aglomeração e pisam no meu pé, eu esqueço que eu sou filho de Deus, e aí eu dou empurrando a pessoa que me machucou, eu falo um monte de palavrão, se eu não pegar e não der um tapa assim, você não fez, eu fui sem querer, não quero saber, eu perco a noção. Quando eu sou colocado em xeque, quando eu sou colocado diante de uma situação difícil, que identidade eu tiro de dentro de mim para mostrar para quem está do meu lado? Daniel e os amigos dele, quando eles estavam ali em xeque, que foi dito para eles, foi levantado um servo de Nabucodonosor, Aspenaz, para que desse das melhores comidas para eles. Gente, as comidas eram vinho, muita comida boa, gostosa, muito óleo, né, que deixa muita gordura, que deixa a carne gostosa. Essa comida era oferecida aos deuses da Babilônia e depois vinham para a mesa do rei. Da mesa do rei era tirado porções e eram levados para esses jovens que eram cativos. Aquela comida era consagrada a um Deus que aqueles jovens não seguiam e não acreditavam. Naquele momento que eles foram colocados em xeque, eles tiveram que tomar uma decisão. Naquele momento que eu sou pisada, que eu sou humilhada, que eu estou na prova ali no fogo,
Que identidade que eu vou tirar para mostrar? Daniel e os colegas dele tiraram a identidade que eles aprenderam na terra natal. A identidade deles é que eles eram servos do Deus vivo. E com essa ousadia, Daniel chega e fala às penais: eu quero te pedir um favor. Não nos dê dessa comida. Nos dê legumes e água. E as penais diz para ele: não posso fazer isso. Porque são muito jovens. Vocês são adolescentes. Vocês comem bem. Você tem que comer da comida que o rei está te mandando, porque é a melhor comida. E Daniel, naquela hora, ele podia dizer: é mesmo, eu vou mesmo comer dessa comida. Mas a identidade dele era muito mais forte do que aquela situação difícil. E Daniel diz: as penais, por favor, vamos fazer um teste? Nos dá 10 dias. 10 dias você nos dá legumes e água. Depois de 10 dias você nos avalia. Se estivermos fraquinhos, definhados, tristes, cheios de olheira, assim, sabe? Jovem, já viram jovem quando está com fome? Já viram? Na minha casa é uma tristeza. Os 3 jovens que eu tenho lá, quando estão com fome, é uma tristeza só. Quando a comida chega na mesa, e modesta parte, uma comida muito gostosa, isso fala deles, não sou eu. Mas quando a comida chega muito, e eles acabam de comer, volta, brilha nos olhos. E fala: ô mamãe, que comida deliciosa. Volta lá o brilho, volta a energia, né? Volta aquela vivacidade. Daniel e os amigos dele, depois de 10 dias, foram avaliados por as penais. E eles gozavam de muito mais saúde, de muito mais vivacidade, de muito mais energia, de muito mais conhecimento, rapidez em responder às disciplinas que eles tinham que estar aprendendo do que os outros jovens. Aí o Aspenais permitiu que eles continuassem comendo uma comida saudável e que não era oferecida aos ídolos da época. O Salmo 137, versículos de 1 a 6, diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores, eles pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma canção de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém. Se eu me esquecer de ti, que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Porque apesar dos pesares, o Salmo 37 está discorrendo que lá naquele cativeiro, o povo de Israel era obrigado a estar alegre. Era obrigado a cantar as canções da sua terra, para que os babilônios ouvissem e rissem da cara deles. Então o salmista aqui está falando: os babilônios, eles provocavam o povo a cantar. No entanto, o salmista revela que ele não cairia no pecado de se esquecer de Sião. Aqueles jovens não caíram no engodo de esquecer do Deus vivo. Eles não caíram na armadilha de renunciar ao Deus vivo. Eles enfrentaram a situação difícil com a identidade que eles tinham cravado no coração deles. E eles disseram: nos deixe comer legumes e água. O inimigo de nossas almas quer tirar a nossa identidade de filho de Deus, com distrações como tecnologia, excesso de trabalho, com preguiça. O inimigo, ele quer trabalhar isso. Não, mas eu preciso sustentar minha família, ele trabalha de manhã, ele trabalha de noite, leva serviço para casa, vira madrugada, não consigo falar com minha esposa, não tenho tempo para meus filhos. O inimigo faz isso. Mas você está achando que eu bem, graças a Deus que eu tenho emprego, tenho vários empregos, e aí você esquece de ser sacerdote dentro de casa. Mas o inimigo também coloca preguiça. Ou eu tenho que fazer isso, aí você fica procrastinando, deixando para depois. Depois eu faço
faço, depois eu faço. A preguiça não deixa. Ou a terrível tecnologia. Por que terrível? Porque ela pode ser boa, mas ela também pode ser terrível. Quando eu não tenho limites, aonde eu estou, eu tenho que estar colado no celular. Eu estou de carona no carro, eu não posso apreciar a paisagem porque eu tenho que estar no celular. Quando eu chego em casa, eu não posso conversar porque eu tenho que estar no celular. Eu estou comendo com o celular e não converso mais com minha família à mesa porque o celular não deixa. Babilônia é a forma grega de escrever a palavra Babel. E o nome Babel vem do hebraico Baal, que significa confundir. Então, Babilônia é mais do que uma cidade histórica. Ela carrega um sentido que vai contra o propósito bíblico de Deus. Babilônia é a cidade dos homens orgulhosos, que ostentam riqueza, que amam o exagero. É o lugar que depois será queimada pela rebeldia. Não é sem motivo que Apocalipse, ele diz que Babilônia vai ser o nome dado ao presente século. É um mundo cheio de atrativos para seduzir a igreja e fazê-la esquecer do lar celestial. A modernidade tem me trazido tantos atrativos, tem me trazido tanta luz, tanto holofote, que eu fui levar nosso filho no aniversário de um coleguinha na pizzaria e chegou um casal com um garotinho que eu acho que ele devia ter uns 8 meses de idade. Assim que eles sentaram na mesa, eles pegaram o celular e ligaram na galinha pintadinha e botaram para o garotinho lá. E o garotinho queria pegar nas luzes, queria tocar no celular e eles tiravam naquela luta lá para entreter a criança. Vejam, ciladas pequenas, mascaradas, o inimigo tem feito nós pais entregarmos nossos filhos, a mente dos nossos filhos para celular, para computador, para televisão, para qualquer coisa que seja uma distração, que tenha luzes, porque eu não tenho tempo de estar cuidando, porque eu não quero gastar tempo botando os joelhos em terra e dizendo: Deus, me dá estratégias para chegar no meu filho e tirá-lo das luzes, dos atrativos da tecnologia. Nossa identidade em Cristo não pode se contaminar com luxúria, com arrogância, com mentiras, com inveja, com difamações, com iras, com dissensões, dentre outras práticas fáceis de serem tomadas devido à nossa concepção pecadora. Mas existe uma esperança para essas práticas erradas. O poder do sangue puro e libertador do nosso Senhor Jesus. Todos esses atrativos podem ser lançados por terra pelo poder que tem o sangue puro de Jesus Cristo, que derramou por mim, derramou por você lá na cruz do Calvário. Ele pode destruir todas essas distrações dentro do meu lar e fazer um lar que seja voltado para a palavra de Deus. Fazer um lar que busque a identidade de Cristo na vida e dentro da casa. Algumas pessoas ficam desanimadas porque acreditam que aquilo que fazemos é que determina quem somos. Já pararam para pensar? A frase diz: algumas pessoas ficam desanimadas porque acreditam que aquilo que fazemos no dia a dia determina quem nós somos. Por esse motivo, quando falham ou pecam, ficam muito tristes. Mas não é o que fazemos que define a nossa identidade. Pelo contrário, a nossa identidade é que deve determinar e guiar aquilo que fazemos. Por eu ter a identidade, por eu ter o selo de Cristo na minha vida, isso é que vai me identificar por onde eu passo. Isso que vai determinar as minhas ações. Isso que vai determinar as minhas atitudes. É o selo, é a identidade. Foi o preço pago por Cristo, dado a mim, por amor a mim, que não merecia. Um pecador que não merece nada. Mas Deus liberou através da sua graça
o amor incondicional e me deu uma identidade. E essa identidade tem nome: Filha do Deus vivo. É essa identidade que nós temos que ter. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Escolha uma identidade que agrade o coração de Deus. Não se conforme com os atrativos que o mundo dá para te distanciar da tua identidade, que é ser chamado filho de Deus. O primeiro tópico foi identidade, no versículo 7. No versículo 8, eu identifiquei a palavra fidelidade. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, que é o Aspenaz, que lhe permitisse não se contaminar. A experiência de Daniel, como a de seus amigos, é altamente inspiradora, pois assemelha com os desafios que enfrentamos hoje como cristãos em contato diário com a sociedade pagã, que tem deturpado os valores e os princípios divinos. O que Deus colocou, Deus nos criou e fez o manual de instrução. Esse manual de instrução se chama Bíblia, a palavra de Deus. A atitude do coração de Daniel foi não se contaminar. Mas Daniel já tinha 30, 40 anos. Daniel tinha entre 15 e 16 anos. Adolescentes, jovens, você pode escolher não se contaminar. Adultos, vocês podem escolher não se contaminar. Idosos, vocês podem escolher não se contaminar. Porque a mesma criança, o mesmo adolescente, o mesmo jovem, adulto e terceira idade tem acesso à internet, tem acesso a conteúdos ruins, e você escolhe não se contaminar. Nem com pornografia, nem com pedofilia, nem com adultério, nem com mentiras, nem com intrigas, nem com tramas diabólicas. Você escolhe qual identidade você vai permitir que esteja no centro de você, que seja a sua identidade que repercuta nas suas atitudes e na sua fala. Receber as iguarias do rei seria para Daniel e seus amigos um alívio, pensem comigo, um conforto, um prazer. Eles eram escravos numa terra estranha. Eles não precisavam ter trabalho. Adolescente. Lá em casa eu tenho um adolescente e um pré-adolescente que vira e volta, está sorrindo e depois está triste. Tem uma contrariedade, muda de humor. Daqui a pouco está bem. Daniel e os amigos dele eram diferentes? Não, eles eram adolescentes. E eles tinham ali, eles estavam ali em terra estranha, escravos, longe da família, longe do seu conforto. E eles tinham uma escolha. E eles escolheram não se contaminar. A palavra de Deus em 1 Pedro 2,11 diz o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Existe um mundo espiritual, existe Satanás que quer destruir uma obra-prima de Deus. Somos nós e sua criação. O inimigo de nossas almas está ao derredor, nos fazendo acreditar que não tem problema algum. Dá uma fugidinha dos propósitos e dos princípios divinos. Sabe aquela coisa que você está numa situação e aí te convidam para fazer algo que não é bom perante os princípios divinos? Sabe quando você está no emprego e estamos em ano eleitoral?
e nas repartições públicas, que a gente acha que não acontece, mas acontece, um chefe chega e diz para um grupo de funcionários: olha, o trabalho de vocês é sair fiscalizando determinado tipo de produto nos interiores. O órgão vai ter que lhe dar um dinheiro, que são chamados diárias, que você vai levar para comer e para abastecer o carro, aonde você vai fazer essa pesquisa lá, essa fiscalização, e o órgão diz: você vai passar 5 dias, ou vai passar 1 mês, e vai te dar X reais em dinheiro. Esse chefe da repartição, ele vai ser candidato no interior. O que ele faz? Ele chama a equipe da viagem e diz o seguinte: olha, vocês, cada um deveria ganhar X reais para viajar, trabalhar, dormir mal, ter que fiscalizar. Então, eu vou fazer um negócio com vocês. Eu vou dar metade do dinheiro para você, digamos que seja 100 reais, um número bem fictício e baixo. 100 reais, que seria 1 mês para você fazer de viagem lá no interior trabalhando. 50 reais eu vou te dar para você ficar dentro de casa, 1 mês, sem fazer nada. Vida mansa, lá na sua casa, não sai de casa. E os outros 50% é meu. Ele pega aquele dinheiro e investe na campanha dele lá no interior. Aquele funcionário lá, tinha um funcionário da equipe que era crente. E aí ele vai ter que escolher. Ou ele vai aceitar a proposta do chefe: gente, 1 mês em casa, sem fazer nada, vou ganhar o salário e mais 50% de diárias que eu estaria trabalhando, me desgastando longe da minha família, só para ficar em casa. Que tentador. Gente, que proposta maravilhosa. Passar 1 mês, eu vou arrumar nesse dia a cozinha da minha esposa e tal, né? Ele teve opção de escolha. Esse crente, ele pode ceder, ninguém está vendo, o pastor não vai ficar sabendo, ele não vai contar, ele vai estar em casa, ninguém vai estar sabendo porque ele não vai dizer, e o chefe não conhece ninguém da igreja dele, nem o pastor, nem ninguém, então está tudo de boa, eu vou sair ganhando. Ele pode pensar assim. Ou ele pode dizer: eu não vou aceitar essa proposta, é errado, é roubo. O Estado me paga para eu trabalhar, não me paga para receber metade das diárias para ficar em casa e a outra metade dá para um chefe corrupto para poder fazer a eleição no interior. Ele pode se contaminar ou não. Se esse crente aceita a proposta, nunca mais naquele ambiente de serviço ele vai ter uma identidade de filho de Deus para levantar e minha autoridade para dizer: Deus é todo poderoso, Deus é o Deus dos milagres, Deus ele pode qualquer coisa. Ele não vai ter, porque vão dizer: o quê? Não, você é crente que os outros é besta, né? Porque você cai em jogatinas aqui dentro, você cede a tramóias aqui dentro e vem dizer que é crente. Não, eu conheço gente crente, não é gente do seu, desse poste, do seu nível. Ou ele pode perder aquela proposta e ele sabe que se ele for contrário ao chefe, o chefe não vai dar mais diárias para ele. E ele precisaria para arrumar a casa dele, mas ele não ia ter mais porque o chefe ia persegui-lo. O que você escolheria? Talvez agora você dissesse: não, eu ia preferir não me contaminar. Mas e na hora? E na hora do chefe? E na hora mesmo de você escolher? O que você escolheria? Eu conheço a pessoa que passou por essa situação. Ele sofreu consequências, perseguições do chefe, porque ele não cedeu à corrupção. Ele escolheu não se contaminar. Ele escolheu perder no serviço, mas ganhar com Deus. Ganhar no reino celestial. Você pode seguir algo que não conhece? Você não pode ser fiel a um propósito se esse propósito não fizer sentido na sua mente nem no seu coração. Você não pode seguir o que a palavra de Deus diz se você não ler a palavra de Deus.
se você não busca orar, Deus, fala comigo. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Mas você não tem tempo de ler a Bíblia e você não tem tempo de orar. Você não pode seguir algo que não conhece. Satanás é o rei desse mundo. 2 Coríntios 4,4 diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, esse sistema no qual vivemos é um sistema de ideias, opiniões, metas, desejos, objetivos, valores e crenças completamente diferentes do Deus que nós seguimos. É anti-Deus, é antibíblico. É esse o sistema em que nós temos vivido atualmente, onde não pode mais se pregar a palavra de Deus como a Bíblia ensina, porque é homofobia, porque eu estou discriminando. A palavra de Deus diz que fez o homem e fez a mulher, para que ambos constituíssem família. Está na Bíblia. A única regra de fé que eu creio é isso. Fora disso, para mim não existe outro tipo de família, porque a Bíblia diz que é homem e mulher. Ambos vão reproduzir e vão constituir uma família. Vivemos numa Babilônia, é o sistema do mundo atual. Trabalhamos, estudamos, nos relacionamos socialmente, mas o príncipe desse século, que é Satanás, ou seja, os costumes, os ensinos, as práticas, as ideologias, tudo está contaminado com a influência do mal. E esse mal é inimigo do Rei Jesus. Esse mal vai completamente contrário a quem você é fiel, a quem você tem dispensado fidelidade. Qual tem sido a minha e a tua atitude de coração diante de todas as iguarias que esse sistema tem procurado alimentar a sociedade? Temos várias iguarias. Você tem se corrompido para estar dentro do sistema, para ser aceito? Nosso coração tem sido igual ao de Daniel? Decidimos firmemente em nosso coração não nos contaminar? Sabe o exemplo de algumas iguarias que nós temos no mundo de hoje, que querem moldar nossos padrões? TV, novelas, internet, livros seculares, músicas seculares, ideologia, culturas, crenças, valores, ciência, entretenimentos, festividades, bebidas, moda secular, linguagem secular. Todas essas iguarias acima estão contaminadas pelos pensamentos do príncipe deste mundo. O objetivo dele é fazer com que as pessoas pensem, ajam, vivam, aceitem e defendam e que comprem a ideia do que está sendo contrário ao da Bíblia. Se Deus diz que tem que amar, chega a filosofia que diz assim: não, peraí, amar inimigo? Fala sério, a pessoa me faz tão mal e eu ainda tenho que orar por esse cidadão? Não vou não. Vejam a armadilha do inimigo. A palavra de Deus diz para amar. Ah, mas eu não consigo perdoar. Você está seguindo as iguarias deste mundo. Você está seguindo a cultura deste mundo. Mágoa, ira, inveja, difamação não vem de Deus. Vem de Satanás e seus demônios. É difícil para mim, mas coloque no altar. Tome a primeira decisão de não se contaminar. Tome a decisão de perdoar e seus sentimentos vão seguir a sua atitude. Ser fiel é ser constante, perseverante e não mudar, sejam quais forem as circunstâncias. Daniel e seus amigos, eles não mudaram de identidade. Eles foram fiéis ao Deus da casa deles, ao Deus da terra deles, ao Deus que eles foram instruídos, ao único Deus vivo e verdadeiro.
verdadeiro. A fidelidade de Deus, ela é incomparável. Porque mesmo que lhe viremos as costas, Deus permanece fiel. A sua fidelidade não pode ser medida. Ela é infindável e é um motivo para darmos louvor e adoração. Aqueles jovens entendiam da questão de fidelidade, de não se contaminarem com as iguarias, as belezas, com as armadilhas da Babilônia. Eles escolheram Deus. Em 1 Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus não abandonou aqueles jovens. O terceiro versículo fala sobre honra. Diz: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, o Aspenaz. Embora aqueles jovens estivessem numa terra estranha, numa cultura estranha, e sendo chamados por nomes estranhos, eles não se corromperam perante os falsos deuses babilônicos. Eles permaneceram firmes em seu compromisso com o Deus da aliança, e Deus teve misericórdia deles. Deus fez com que o Aspenaz, aquele enviado do rei para cuidar daqueles jovens, tivesse um bom olhar para Daniel e os seus amigos e concedesse a eles que se alimentassem de legumes e de água. Juntamente com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, também recusaram a comer das iguarias da mesa do rei e tomar o vinho do rei que era servido ali. Eles não reclamaram, eles somente agradeciam por Aspenaz ter dado a eles um alimento saudável que não era oferecido a ídolos. Inicialmente foi feito um período de prova. Você está passando por alguma prova? Aqueles jovens passaram inicialmente 10 dias se alimentando de comida saudável, para que fosse visto neles o brilho de Deus, fosse visto neles a identidade que eles assumiram, mesmo em território estranho. Você entrou no serviço, você é novato, e aí chega ali, você tem opção de honrar ou não o nome de Deus. Você entra na patota, você entra nas piadas imorais, você sorri, você compactua com determinados tipos de pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Você tem se filiado com partidos que são altamente contrários e esquerdistas à palavra de Deus. A quem você tem dado honra? A Bíblia diz que Deus deu aos 4 jovens o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Daniel 17. Após o período de preparação que eles foram submetidos, os 4 jovens foram levados pelo chefe dos eunucos à presença do rei Nabucodonosor, que tinha que fazer uma entrevista com eles. Encheu eles de perguntas, observava até o andar deles, a postura, a forma de responder, o comportamento, o sentar, a forma de pronunciar. E Nabucodonosor, entre todos os outros, disse que não havia ninguém que se comparasse àqueles 4 jovens. Ninguém. Daniel 1, de 18 a 20, diz: e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes. Não foi uma vez. Achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reino. Eles eram mais inteligentes.
do que todos os outros, 10 vezes mais. Aqueles jovens honraram Deus na vida deles. Eles não se contaminaram. Eles foram fiéis. Eles tinham identidade. E Deus honrou cada um deles. Deus honrou esses jovens por causa de seu firme propósito de fazer o que era certo. Para eles, a aprovação de Deus era mais estimada, era mais preciosa, era mais importante do que qualquer situação difícil, do que qualquer escravidão, do que qualquer saudade da terra amada, da terra de onde eles saíram. Era tudo mais importante o propósito deles de mostrar a identidade, que eles eram servos do Deus vivo. É mais fácil resistir à tentação se você tiver firmado suas convicções bem antes da chegada da tentação. Se você está lendo na palavra de Deus, se você está buscando em oração, se você tem aquele tempo que você dedica a sua vida a Deus, que você busca, Senhor, eu estou pensando em tal coisa, o que o Senhor acha? Senhor, como é que eu chego no coração do meu filho? Senhor, como é que eu melhoro meu comportamento, minha perspicácia lá no meu serviço? E dessa forma as pessoas vão me olhar, eu vou poder compartilhar do amor de Deus. Senhor, como é que eu faço? Se eu estou buscando essa comunhão com Deus, Deus vai falar ao meu coração. Mas Ele fala com quem busca a Ele, com quem busca conhecer de Deus. E nós conhecemos Deus através da palavra dEle. Se eu busco na palavra, se eu estou em oração, na leitura da palavra de Deus, quando a tentação vier, eu vou resistir, porque eu tenho conhecimento da palavra. Daniel e seus amigos tomaram a decisão de serem fiéis às leis de Deus antes de se depararem com as iguarias do rei. Então eles não hesitaram em manter as suas convicções. Antes dos problemas e dificuldades surgirem, firme suas convicções, estudando a palavra de Deus. Então, quando a tentação vier, você estará pronto para dizer não. Isso foi o comentário da Bíblia aplicada de Kingsway. Daniel 1 encerra mostrando a fidelidade de Deus com aqueles que decidiram honrá-lo. Ao examinar os jovens através de perguntas difíceis, comportamento e saúde, o rei ficou espantado. Isso ocorreu porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram considerados 10 vezes melhores do que todos os outros jovens da Babilônia. Honre a Deus, que com certeza você encontrará o favor do Senhor. E eu queria concluir essa noite te fazendo refletir. Assim como Daniel e seus amigos, nós vivemos num mundo repleto de tentações para nos fazer esquecer da nossa pátria celestial. Vários entretenimentos que nos fazem esquecer que nós não somos dessa terra. Nossa pátria é lá no céu, junto com Jesus Cristo. Os entretimentos têm me feito esquecer para onde eu vou. O mundo, bem como seu príncipe maligno, quer que esqueçamos quem somos e a quem adoramos. O grande perigo é que muitas vezes não percebemos suas armadilhas e nos acomodamos a este presente século por causa de seus atrativos passageiros. Tudo é passageiro. A gente trabalha tanto, mas Salomão diz que é tudo em vão. Agora, se eu trabalhar com um propósito, se eu fizer as coisas dentro da minha casa com um propósito, se eu falar ao coração dos meus filhos com propósito, se eu compartilhar da identidade que eu tenho assumido e tenho carregado no peito com propósito, Deus fará grandes coisas por onde eu passar, por quem estiver ao meu redor, na minha família, no meu serviço, em qualquer lugar. O nosso alerta é para sermos como Daniel e seus amigos, ou seja, sermos firmes em nossos corações para permanecermos fiéis ao Senhor Jesus frente a qualquer dificuldade. Colossenses 3, de 1 a 3, diz assim: portanto,
se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Não é possível entender a sua identidade, ser fiel e honrar Cristo sem conhecê-lo. Eu não posso estampar uma identidade, ser fiel e honrar a um Deus que eu não conheço. Então é primordial que você conheça a história do Santo de Deus. Ele tem poder para te trazer mensagens profundas, o mesmo versículo, todo dia durante o mês. Quando conhecemos a Deus, entendemos mais o que Ele quer de nós. E com isso passamos a pregar a sua palavra com muito mais fé e segurança. O conhecimento dos ensinamentos de Cristo nos ajudam a espalhar o Evangelho. Eu não posso falar de salvação se eu não conheço o Salvador. Eu não posso falar que existe uma vida eterna se eu não conheço o dono da vida eterna. E para terminar, João 15,15 diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Tudo o que Jesus conhecia do seu Pai, Ele deixou como ensinamento. Ele esteve aqui na terra. Ele falou: o melhor pedagogo que já existiu, o melhor professor que já existiu, o melhor irmão que já existiu. Jesus Cristo nos ensinou do grande amor do Pai por nós, da grande mensagem de salvação. Que as nossas atitudes sejam firmes para mostrar que nós carregamos a identidade de filhos de Deus. Que a palavra do Senhor Jesus venha achar morada em teu coração essa noite. E que você tome a grande e a melhor decisão da vida: carregar no peito a identidade de filho de Deus. Amém?